Existem momentos em que uma única decisão revela o que anos de convivência não mostraram. Renata construiu uma vida com o marido tijolo por tijolo, mês a mês, renúncia por renúncia. Quando finalmente chegaram onde sempre sonharam chegar, ele fez um pedido incomum. Um pedido que ela nunca deveria ter aceitado e que, ao mesmo tempo, foi a coisa mais importante que ela já fez. O que vem a seguir não é uma história de riqueza. É uma história sobre o que as pessoas fazem quando acham que você não tem mais nada a oferecer. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. A assinatura aconteceu numa terça-feira de outubro, num escritório no 32º andar de um prédio na Faria Lima, em São Paulo. A mesa era de vidro, transparente, e eu conseguia ver meus próprios joelhos tremendo por baixo dela enquanto o advogado folheava as últimas páginas do contrato. Cássio estava sentado ao meu lado, com aquela postura tranquila que ele sempre mantinha nos momentos em que eu mais precisava dela. Ombros abertos, respiração pausada, a caneta já na mão, como se assinar algo daquele tamanho fosse apenas mais uma etapa de um projeto bem executado. 11 anos. Foi. Quanto tempo levamos para construir a Nobre & Ferraz Arquitetura do Zero? Do apartamento de 2 quartos em Pinheiros, onde fazíamos reuniões com clientes na mesinha da cozinha porque não tínhamos sala comercial, até o escritório de 400 metros quadrados com uma equipe de 32 profissionais. 11 anos de projetos recusados, de noites sem dormir, de meses em que o Prolabore mal cobria nossas despesas básicas, de brigas que chegavam perto demais do ponto de ruptura, mas que nunca cruzavam essa linha porque nós dois havíamos aprendido, na prática, que desistir um do outro seria desistir de tudo que havia de melhor em nós. Cada cliente conquistado, cada obra entregue, cada prêmio pequeno ganho em concurso regional havia sido cimentado com uma dose generosa de renúncia. Viagens canceladas, fins de semana trocados por planilhas, jantares transformados em reuniões de última hora. A caneta deslizou pelo papel com uma leveza que parecia desproporcional ao que ela significava. O grupo comprador, uma incorporadora de capital aberto com sede em Belo Horizonte, havia feito a proposta 4 meses antes. Passamos semanas com advogados, contadores e consultores antes de aceitar. O valor final, depois de impostos e distribuição de cotas entre sócios minoritários, deixou Cássio e eu com um número que eu ainda não conseguia enxergar de frente sem sentir aquela tontura misturada com incredulidade. A sensação de que alguém havia colocado a conta errada no papel e que, a qualquer momento, alguém entraria pela porta para corrigir o engano. Parabéns, disse o advogado, erguendo o olhar dos papéis com um sorriso contido. Vocês fizeram um trabalho extraordinário. Cássio me olhou de lado e apertou minha mão por baixo da mesa. Eu sorri. E foi um sorriso real, daqueles que nascem no peito e sobem sem avisar, sem que você precise construir nada. No caminho de volta, Cássio dirigiu em silêncio pelo Minhocão enquanto eu ficava olhando para as janelas dos prédios que passavam. São Paulo nunca para. Havia uma normalidade absoluta lá fora que contrastava de forma estranha com a enormidade do que tinha acontecido dentro daquele escritório. Os vendedores de milho na esquina, a mulher com o carrinho de bebê esperando o sinal abrir, o ônibus lotado que buzinou sem razão aparente. O mundo seguia seu ritmo enquanto o meu tinha acabado de mudar de eixo, silenciosamente, numa mesa de vidro transparente. Você está bem? Cássio perguntou em algum momento entre a Ponte das Bandeiras e o Túnel da Consolação. Acho que sim, respondi. Parece irreal. É real, ele disse, sem tirar os olhos da estrada. E você merece cada centavo. Chegamos em casa e no apartamento no Itaim que compramos 3 anos antes e que tinha sido, até aquele dia, o maior investimento que já fizemos. Cássio abriu uma garrafa de vinho que guardava há anos para uma ocasião assim. Um Chateau Margaux que havia comprado no impulso numa viagem à França e que viveu na adega improvisada da despensa desde então. Brindamos na varanda com a cidade espalhada lá embaixo, sob uma luz alaranjada de fim de tarde. O cheiro de ozônio misturado com fritura subia dos bares da rua de baixo,
esse cheiro inconfundível de São Paulo no começo da noite, que, de algum jeito, sempre me pareceu aconchegante. Foi depois do segundo copo que Cássio colocou o dele sobre o parapeito e me olhou de um jeito diferente. Não era tristeza, não era preocupação exatamente. Era aquela expressão que eu aprendi a reconhecer nos 11 anos de casamento, a de quem está prestes a dizer algo que sabe que vai ser difícil de ouvir, mas que decidiu dizer de qualquer forma, porque o peso de guardar ficou grande demais. Renata, ele começou, eu preciso te pedir uma coisa. Eu esperei, o copo na mão, o vento morno da noite passando pelo rosto. Quero que você conte para sua família que a gente faliu. O vinho parou no meio do caminho. Eu olhei para ele como se tivesse ouvido errado. O quê? Não precisa ser para sempre, ele disse, com calma, como se tivesse ensaiado cada palavra. Só por um tempo. Conta que o negócio afundou, que a gente perdeu tudo, que estamos começando do zero. Vê o que acontece. Cássio, isso é loucura. Talvez... Ele pegou o copo de volta e o girou devagar entre os dedos. Ou talvez seja a única forma de você ver o que eu venho vendo há anos. Fiquei quieta por um momento comprido. Porque havia algo naquele tom. Não raiva, não rancor. Só uma cansada certeza acumulada em silêncio, que me impediu de descartar o que ele disse de imediato. Cássio não era dramático. Nunca tinha sido. Se ele estava pedindo aquilo, havia uma razão que ultrapassava o capricho ou o ciúme mal resolvido. Cássio e minha família nunca tiveram uma relação declaradamente ruim. Minha mãe, Neuza, sempre foi cordial com ele nas datas comemorativas e nas visitas de fim de semana. Meu pai, Valmir, também, um homem quieto, de poucas palavras, que encarava o genro com a distância educada de quem nunca sabe bem o que dizer a alguém que construiu a própria vida com as próprias mãos. E minha irmã Viviane, 3 anos mais nova que eu, tinha Cássio como cunhado sem maiores atritos aparentes. Mas havia coisas que eu notava sem querer admitir, como o fato de que a maioria das ligações da minha mãe incluía, em algum ponto, um pedido ou uma necessidade, uma conta que ficou apertada naquele mês, uma compra que ela não conseguiria fechar sem uma ajudinha. Como a viagem de aniversário dos meus pais que acabou saindo da nossa conta porque ficou caro demais para eles arcarem sozinhos. Como o evento de formatura da Viviane, o conserto do carro do meu pai, a reforma parcial da cozinha da casa deles, coisas que, isoladas, pareciam expressões normais de solidariedade familiar, mas que, somadas e colocadas numa linha do tempo, formavam um padrão que Cássio enxergava com muito mais nitidez do que eu permitia a mim mesma. Eu não estou dizendo que eles são pessoas ruins, ele disse, quando o silêncio ficou comprido demais. Estou dizendo que quero entender o que eles enxergam em você. A filha, a irmã ou o acesso. A palavra machucou, mas não, porque era cruel. Machucou porque havia uma parte de mim que entendia exatamente o que ele queria dizer. Essa parte que eu havia mantido quieta durante anos, porque nomear aquilo seria abrir uma gaveta que eu preferia não abrir. Levei 2 dias pensando, 2 dias em que mal dormi, em que imaginei os cenários, em que tentei construir argumentos sólidos contra a ideia e percebi que cada argumento que montava tinha uma brecha por onde a dúvida entrava. Lembrei da vez em que Viviane pediu dinheiro emprestado para uma viagem com o namorado e nunca devolveu. Nem mencionou. Lembrei de como minha mãe nunca perguntava sobre o escritório com genuína curiosidade, só quando aparecia algum projeto famoso na televisão e ela queria saber se a gente conhecia aquela empresa. Lembrei de como meu pai virava o rosto toda vez que eu tentei falar sobre os meses difíceis dos primeiros anos da Nobre Enferras, como se dificuldade fosse algo que não cabia na conversa dele. Numa quinta-feira à noite, respirei fundo e liguei para minha mãe. Disse que precisava passar lá no fim de semana, que Cássio e eu tínhamos um assunto sério para tratar com a família. No sábado, sentei na sala da casa onde cresci, no Tatuapé, naquela casa de 2 andares com cheiro de café passado e o barulho constante da rua lá fora. Meu pai estava na poltrona, de sempre, de chinelo, com o controle remoto no braço do móvel. Minha mãe no sofá ao lado, as mãos entrelaçadas no colo, aquela postura de quem se preparou para receber notícia ruim. A Viviane tinha vindo também.
Ela morava a 10 minutos dali com o Sandro e aparecia toda vez que eu visitava, como se a casa dos meus pais ainda fosse o centro natural de qualquer encontro. Respirei fundo e menti. Disse que a empresa havia afundado, que uma série de decisões erradas no último ano e um contrato que virou um processo judicial tinham resultado numa dívida impagável, que havíamos vendido o que era possível para quitar o que fosse quitável e que estávamos recomeçando praticamente do zero, que o apartamento do Itaim provavelmente ia para leilão, que eu não sabia ainda onde iam nos encontrar daqui a 6 meses, mas que estava tentando manter a cabeça no lugar e que precisava que eles soubessem da situação. Cássio ficou em silêncio ao meu lado com o rosto neutro, o olhar baixo, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Minha mãe ficou me olhando por um segundo, mais longo do que o esperado, como se estivesse processando, fazendo contas internas que eu não conseguia ver. Depois disse: "Meu Deus, Renata." Meu pai balançou a cabeça devagar, mas não disse nada. Não perguntou o que podia fazer. Não perguntou se eu estava bem de verdade. A Viviane murmurou: "Nossa", baixinho. Pegou o celular e começou a digitar alguma coisa. E foi isso. Sem uma pergunta sobre o que eu precisava, sem uma oferta de ajuda concreta, sem um abraço que significasse alguma coisa além de protocolo social. A conversa durou mais 20 minutos de frases genéricas e desconfortáveis, o tipo de papo que se faz quando ninguém sabe o que dizer e ninguém quer dizer nada de verdade. Depois, Cássio e eu nos levantamos, nos despedimos e fomos embora. No carro, ele não disse nada. Eu também não. Mas alguma coisa, naquele silêncio do caminho de volta, já havia começado a rachar dentro de mim, silenciosa como uma trinca num muro de concreto, invisível por fora, profunda por dentro. Esta história é uma obra original do canal O Homem de Ouro. Se você está assistindo em outro canal, está vendo conteúdo roubado. Comente aqui, confirmando onde você está assistindo. Nos primeiros 2 dias depois da visita, eu fiquei esperando. Não sei exatamente o que esperava. Talvez uma ligação da minha mãe perguntando como eu estava de verdade, não com as palavras automáticas de quem cumpre protocolo, mas com aquela voz diferente, menor, que as mães têm quando estão preocupadas de verdade. Talvez uma mensagem da Viviane dizendo que queria me ver, tomar um café, ouvir sem pressa. Talvez meu pai, que raramente ligava para nada, aparecesse com aquele "passei aqui só para ver se tá tudo bem", que não precisaria de muita elaboração. Às vezes, aparecer é tudo. Nada disso aconteceu. No 3º dia, recebi uma mensagem da Viviane no WhatsApp. Uma figurinha de coração seguida de força, maninha. Olhei para aquelas 2 palavras por um tempo maior do que deveriam merecer. Respondi com um emoji porque não tinha mais nada a dizer. Ela não respondeu de volta. No 4º dia, minha mãe ligou. Eu atendi na primeira chamada, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, com aquela esperança involuntária que a gente não consegue desligar mesmo quando deveria. A voz dela estava animada, quase leviana, com aquele timbre de quem está contando uma novidade doméstica que ela mal consegue segurar. "Renata, olha, eu precisei reorganizar a casa aqui. A gente aproveitou que você não tem mais aquele apartamento grande para ficar." Ela pausou como se fosse uma observação natural, quase gentil. "E aí, eu desfiz o seu quarto. Transformei em sala de costura. Há tempos eu queria ter um espaço só para isso. Ficou lindo, você precisava ver. Eu segurei o celular com as 2 mãos sem perceber. Você desfez meu quarto. Eu coloquei os seus troços em caixas. Tá tudo guardado no quartinho dos fundos. Se você precisar de alguma coisa, é só falar. Mas o espaço estava sobrando, né? Faz anos que você não dorme aqui. Faz 4 dias que eu te contei que perdi tudo, mãe." "Eu sei, mas a vida continua, né?" Ela disse, com uma leveza que cortou como algo afiado. "Você vai se virar. Você sempre deu um jeito." A ligação durou mais 3 minutos sobre a cortina nova que ela tinha comprado para a janela da sala de costura e sobre um problema na máquina que o técnico cobrou caro para consertar. Quando desliguei, sentei no chão da cozinha. Não chorei. Fiquei só ali, com as costas encostadas na porta do armário embaixo da pia, olhando para o azulejo na frente. O apartamento estava quieto.
Pela janela aberta da cozinha entrava o som abafado da cidade. Buzina distante, fragmento de música do bar na esquina de baixo, o zumbido constante de São Paulo, que nunca para de todo, nem de madrugada, nem nos piores momentos. Cássio chegou 40 minutos depois. Me encontrou ainda no mesmo lugar, no chão, com os joelhos dobrados para o peito. Não disse nada. Se abaixou, se sentou ao meu lado no piso frio e me puxou pelo ombro com aquela firmeza silenciosa que ele tinha. Ficamos assim, os dois no chão da cozinha de um apartamento que, em tese, estávamos prestes a perder. O quarto, eu... disse depois de um tempo. Eu ouvi. Você deixou no viva voz sem perceber. Faz 4 dias, Cássio. Eu sei. 4 dias, nem uma semana. Eu sei, ele repetiu, mais devagar, com o peso de quem sabe que não há nada de útil a acrescentar. Dormi mal naquela noite. Fiquei olhando para o teto pensando em coisas que não queria pensar. No quarto onde cresci, com a minha coleção de revistas de arquitetura empilhadas na prateleira de Mibitiaitsi. Baixo, com o adesivo de banda que eu colei na porta quando tinha 15 anos e que nunca saiu direito, porque eu tinha tentado retirar uma vez e desistido. Com o edredom azul marinho que a minha avó havia dado de presente num Natal e que durou décadas porque minha mãe nunca jogou fora. Tudo aquilo desmontado e encaixotado em 4 dias, porque a sala de costura não podia esperar. Guardado no quartinho dos fundos como se fosse entulho de uma vida encerrada, de uma filha que havia cumprido seu papel e virado passado. Tentei me colocar no lugar dela. Sério, tentei. Tentei encontrar uma explicação que não fosse a mais óbvia. Talvez ela tivesse tratado o quarto como símbolo de uma fase que eu havia superado, não como abandono. Talvez ela genuinamente não tivesse associado os 2 eventos. Talvez a sala de costura fosse um projeto antigo que simplesmente havia encontrado um momento, por uma coincidência infeliz de timing. Mas era o 4º dia, e ela não tinha perguntado uma única vez o que eu precisava. No 8º dia, foi a vez da Viviane. Ela ligou de tarde, enquanto eu estava tentando trabalhar num projeto pequeno de consultoria que havia aceitado para manter a aparência da história que havíamos contado. A voz dela tinha aquele tom específico de quem se preparou para uma conversa difícil e decidiu fazer. Rápido para não arrastar, a voz de quem ensaiou na frente do espelho. Olha, eu preciso falar com você sobre o casamento. O casamento da Viviane com o Sandro estava marcado para março, dali a 5 meses. Eu era madrinha. Havia ajudado a escolher o salão de festas. Fui junto nas provas de vestido, dei opinião sobre decoração, flores e cardápio em pelo menos 3 reuniões ao longo do ano. O que foi? Perguntei, com aquela sensação de quem já sabe que não vai gostar da resposta, mas ainda sustenta a esperança de estar errada. Olha, a situação de vocês ficou muito complicada, né? E eu fico pensando, o casamento vai ter muita gente da família do Sandro, pessoas que a gente quer impressionar, entende? Vai ser um evento grande. E aí fica uma situação meio estranha, com vocês 2 na mesa principal, passando por isso tudo que estão passando. Não quero que as pessoas fiquem com pena de vocês, sabe? Fica desconfortável para todo mundo. Cada palavra caiu com um peso diferente. Não era a lógica que me machucava, era a ordem das preocupações dela, a impressão que causaria nos convidados do Sandro, o desconforto de outros, a estética do evento, nenhum momento em que a preocupação fosse comigo, nenhum segundo em que ela pensasse, minha irmã está mal, como eu posso ser um ponto de estabilidade para... Ela agora? Você está me desenconvidando do seu casamento, Viviane. Não é assim que eu colocaria. É exatamente assim que você está colocando. Silêncio de alguns segundos. Ela respirou pelo nariz de um jeito que eu ouvi pelo telefone. Não dramatiza. Quando a situação de vocês melhorar, a gente se acerta, ok? Isso não é o fim do mundo. Tá bom, eu disse. Tá bom, Viviane. Boa sorte no casamento. Desliguei. Antes que ela pudesse responder, fui até a janela do escritório em casa e fiquei olhando para a rua lá embaixo por um tempo que não soube medir. Um casal caminhava de mãos dadas na calçada de baixo. Uma criança corria na frente de uma mulher que tentava acompanhar o passo. O sol batia diagonal nos prédios do outro lado. Aquela luz de tarde que São Paulo tem nos dias limpos de outubro,
quase dourada, quase bonita demais para o momento que eu estava vivendo. Cássio estava na sala trabalhando. Quando voltei, ele olhou para mim e fechou o notebook sem que eu precisasse dizer uma palavra. Havia 11 anos de convivência naquele gesto. 11 anos de aprender a ler o que o outro carrega antes que ele fale. A Viviane me tirou do casamento dela. Ele não pareceu surpreso. E isso, de alguma forma, foi a parte mais difícil. Não a notícia em si, mas a ausência de surpresa no rosto dele. Porque ia ficar constrangedor para os convidados do Sandro, eu disse. Foi literalmente o argumento dela. Cássio ficou quieto por um momento, os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados. Depois disse: "Você quer parar com isso? Posso ligar para ela agora mesmo e contar tudo." "Não", respondi, antes mesmo de pensar. E me surpreendi com a rapidez da resposta, com a firmeza que havia nela, porque eu precisava saber até onde. Precisava ver o fundo disso tudo com clareza suficiente para não poder fingir que não vi. Nos dias seguintes, o silêncio do meu pai me perseguiu de um jeito diferente e mais pesado. O Almir nunca foi um homem de muitas palavras. Eu sabia disso, tinha crescido com isso, e havia feito as pazes com esse aspecto dele faz tempo. Mas havia uma diferença enorme entre o silêncio de alguém que não sabe como se expressar e o silêncio de alguém que simplesmente optou por não aparecer. Em 11 dias desde que contei a história, ele não ligou uma única vez, não mandou mensagem, não pediu para minha mãe perguntar se eu estava bem, nada. Numa noite, no 12º dia, deitada ao lado de Cássio com o quarto no escuro e o ar-condicionado ligado no mínimo, eu tentei fazer uma conta que nunca tinha me dado ao trabalho de fazer. Quantas vezes, nos últimos 10 anos, eu havia sido a que ligava primeiro, a que aparecia, a que perguntava como estavam, a que resolvia o problema, a que chegava com o dinheiro antes de ser pedido. Quando fiz essa conta em silêncio, no teto escuro daquele quarto, o número foi tão claro e tão desproporcional que precisei virar de lado para que Cássio não visse meu rosto. Ele já estava dormindo, ou fingia dormir para me deixar com meus pensamentos. Nunca soube ao certo, e ele nunca confirmou. Chorei naquela noite, de um jeito que não tinha chorado em muito tempo, aquele choro feio e silencioso de quem finalmente entende alguma coisa que não queria entender. Não chorei pela sala de costura no lugar do meu quarto de infância. Não chorei pelo casamento do qual fui retirada, como se fosse um ornamento inconveniente. Chorei porque percebi que a dor que eu estava sentindo naquele momento não era nova. Era o nome que eu finalmente estava dando a uma coisa muito velha, que havia vivido sem nome dentro de mim por anos, se alimentando da minha necessidade de não ver o que estava bem diante dos meus olhos. No 15º dia, Cássio acordou antes de mim. Quando desci da cama, o café já estava pronto e ele estava sentado à mesa da cozinha, com as mãos em volta da xícara, esperando. Colocou a minha à minha frente quando me sentei, me olhou nos olhos com aquela calma que me salvava toda vez que eu precisava ser salva, e disse devagar: "Agora mostre a eles toda a verdade." Passei o dia inteiro planejando como fazer. Cássio queria algo simples, uma conversa direta, sem cerimônia, talvez em casa mesmo. Mas eu precisava de mais do que isso. Precisava de um cenário que não deixasse dúvida, que não permitisse que minha família minimizasse o que estava prestes a acontecer como uma briguinha. De domingo, algo que a próxima semana apagaria naturalmente. Precisava que ficasse. Jantar, eu disse para Cássio naquela tarde de quinta. Restaurante bom, mesa marcada, tudo certinho. Quero que eles se vistam bem, saiam de casa, se preparem como se fosse uma ocasião especial, porque vai ser. Ele me olhou por um segundo e sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo. Aquele sorriso de canto de boca, silencioso, que significa que ele entende exatamente o que estou fazendo e concorda. Escolhi o Átimo, na rua Diogo Jacome, em São Paulo. Um italiano sofisticado que Cássio e eu frequentávamos em datas especiais, com iluminação baixa, garçons discretos e o tipo de cardápio que convida a ficar. Reservei mesa para 5 pessoas numa sexta-feira à noite, 2 dias depois. Mandei mensagem no grupo da família, o mesmo grupo de WhatsApp que havia ficado em silêncio quase absoluto durante 15 dias,
pontuado apenas por um coração e um força maninha, e escrevi: Cássio e eu queremos um jantar com vocês. Sexta, às 20 horas. Endereço em seguida. Confirme presença. Não dei detalhes. Não disse que era importante. Deixei assim, aberto, como convite. Meu pai respondeu: ok, com letra minúscula. Minha mãe mandou um: que bom, a gente vai lá, seguido de um emoji de coração. A Viviane. Demorou mais. Respondeu apenas tá bom, depois de algumas horas. Na sexta-feira, Cássio e eu chegamos 20 minutos antes. Pedimos uma mesa ao fundo, boa luz, longe da movimentação da entrada. O restaurante cheirava a manteiga dourada, ervas frescas e o tipo de vinho que demora para abrir. Havia um murmúrio baixo de conversas ao redor, talheres se encontrando com porcelana, uma música de fundo discreta. Cássio pediu uma água com gás e ficou olhando para o menu em silêncio. Aquele silêncio dele que era presença, não distância. Eles chegaram juntos. Minha mãe de blusa floral e bolsa nova que eu nunca tinha visto. Meu pai de calça social e camisa abotoada até o último botão. Desconfortável como sempre ficava em lugares de toalha de mesa. A Viviane com o Sandro. Ela tinha trazido o noivo, o que não era o que eu havia pedido, mas deixei passar. Ela de vestido preto, ele de blazer escuro, ambos com aquela expressão de quem não sabe ao certo por que foi convidado, mas preferiu não perguntar. Sentaram. Um garçom veio. Pedimos a primeira rodada de bebidas. Minha mãe olhou ao redor com aprovação. Que lugar bonitos, hein? Vocês sempre foram de restaurante chique. Ela disse com um sorriso que tinha mais admiração do que questionamento. Ainda bem que as coisas estão melhorando, né? Estão, sim, seu, disse. Cássio abriu o celular, deslizou a tela 2 vezes e colocou-o no centro da mesa, virado para eles. Era uma foto do extrato bancário, não o valor total. Não era necessário. Era suficiente para que qualquer pessoa com noção de números entendesse a dimensão do que estava vendo. Ao lado do celular, ele colocou uma cópia dobrada do contrato de venda da Nobre Ferraz Arquitetura, com o cabeçalho visível, a data e as páginas de assinatura. O silêncio que caiu sobre a mesa foi diferente de todos os silêncios que eu havia vivido naquelas 2 semanas. Era denso, era quente apesar do ar-condicionado. Minha mãe olhou para o celular, depois para mim, depois para o contrato. O que é isso? Ela disse com uma voz que tinha perdido o sorriso. A empresa não faliu, eu disse, com calma. A gente vendeu. Há 15 dias. Por um valor que nenhum de vocês imagina. E eu menti para vocês porque Cássio queria entender o que acontecia quando eu não tinha mais nada a oferecer. O silêncio voltou, mais pesado. Meu pai olhou para o contrato sem tocar. A Viviane ficou com os olhos parados na minha direção, o rosto fechando devagar, como a tela de um celular que apaga. O Sandro olhou para o tampo da mesa. Foi minha mãe quem falou primeiro, e a escolha dela me disse mais do que tudo o que havia acontecido nos 15 dias anteriores. Mas por que você faria uma coisa dessas? Isso foi cruel. Cruel. A palavra dela, não a minha. Fiz isso porque em 4 dias você desmontou meu quarto de infância para colocar uma sala de costura. Respondi, ainda calma, porque eu havia ensaiado aquela calma. Havia construído ela tijolo por tijolo durante 2 semanas. E não perguntou uma única vez o que eu precisava. Renata, eu fiz isso porque em 8 dias a Viviane me retirou do próprio casamento dela, porque ficaria constrangedor para os convidados do Sandro. Olhei para minha irmã. Não porque ela estava mal por mim, porque ficaria constrangedor. Viviane abriu a boca e fechou. Fiz isso porque em 15 dias, pai, você não ligou uma única vez. O Almir passou a mão pelo rosto. Ele tinha os olhos vermelhos, não de choro, mas daquele vermelho específico de quem está sendo atravessado por alguma coisa que não esperava. Desviei o olhar de um jeito que precisei controlar para que o peso daquele momento não me desmontasse também, porque ele era meu pai, e mesmo assim, a gente não sabia que... Não. Cássio falou pela primeira vez desde que eles tinham chegado, com aquela voz pausada de quem não precisa gritar para ser ouvido. Vocês não souberam porque não perguntaram. Minha mãe tentou rearranjar o argumento de outros ângulos. Disse que havia sido pega de surpresa, que fez o que pensou ser certo dado o momento,
que a sala de costura havia sido planejada há tempos e que o timing foi uma coincidência infeliz, não uma escolha. Disse que teria ajudado se eu tivesse pedido, que ela não sabia o que oferecer sem ser chamada. Cada frase chegava com mais hesitação do que a anterior, como se ela mesma percebesse, ao ouvir as próprias palavras, que estava construindo em areia e que a areia não ia segurar nada. A Viviane optou por outra rota. Disse que eu havia sido desonesta, que colocar a família numa situação de teste era manipulação, que eu poderia ter simplesmente perguntado se eles se importavam em vez de armar uma emboscada. Eu não precisaria armar nada se já soubesse a resposta, eu disse. E agora sei. E o que você vai fazer com isso? Ela perguntou, com uma mistura de raiva e medo que eu ouvi claramente por baixo das palavras. Olhei para ela por um momento. Para a mulher com quem havia crescido dividindo quarto, brigando por banho, dormindo na mesma cama em viagem de estrada quando éramos crianças. Havia muita história ali, e era exatamente por isso que doía do jeito que doía. Não vou fazer nada com isso, Viviane. Não vim aqui para destruir ninguém. Vim para dizer a verdade em voz alta, para que a gente pare de fingir que certas coisas não aconteceram. Pausei. Você vai casar em março. Eu não vou estar lá porque você mesma decidiu isso. E tudo bem. Mas saiba que eu sei o motivo real. O jantar terminou com os pratos principais quase intocados, exceto o de Cássio, que comeu com a tranquilidade de quem resolveu o que tinha a resolver, e com a conta que ele pagou sem que ninguém ao redor da mesa sequer movesse a carteira. O que, naquele contexto específico e naquela noite específica, foi quase engraçado. Quase. Se eu tivesse tido energia suficiente para achar graça em alguma coisa. Na saída, minha mãe me abraçou no hall do restaurante. Foi um abraço diferente, mais apertado, mais longo, com uma urgência que não havia antes. Eu deixei. Não correspondi com a mesma intensidade, mas deixei, porque ela é minha mãe, e algumas coisas não se resolvem em um jantar de sexta-feira, nem deveriam precisar ser. Eu errei, ela disse no meu ouvido, baixinho. Era a primeira vez que ela usava essas palavras. Eu sei, respondi. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, mas tampouco disse que estava tudo perdido. Nos meses seguintes, as relações mudaram de forma lenta e pouco dramática, da maneira como as coisas reais mudam, não com explosões e declarações de novela, não com cortes definitivos ou discursos de encerramento, mas com novos acordos silenciosos sobre o que era aceitável e o que não era mais, como pessoas adultas que precisam decidir quais versões, umas das outras, estão dispostas a aceitar. Minha mãe passou a perguntar como eu estava antes de pedir qualquer coisa. Não sempre, não perfeitamente, mas com uma frequência que antes não existia. Meu pai ligou numa terça-feira de novembro sem razão, específica só para dizer que estava passando bem e perguntando o mesmo de mim. Não foi um discurso, foi uma ligação de 4 minutos, e valeu mais do que muita coisa que ele havia dito em anos. Com a Viviane, a recuperação foi mais lenta. Casou-se em março. Eu não fui. Não fui chamada, não apareci. E escolhi não guardar rancor por nenhuma das duas coisas. Meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que havia pensado muito sobre aquela noite no restaurante e que reconhecia que havia errado. Não explicou tudo, não respondeu cada ponto que eu havia levantado, mas o fato de ela ter reconhecido o erro já era mais do que eu esperava. Cássio e eu, naquelas semanas, ficamos mais próximos do que já havíamos ficado. Havia algo que só 2 pessoas que atravessaram aquilo juntas podiam entender. Não o dinheiro, não a empresa vendida, não o sucesso que construímos, mas o peso de ter testado algo e recebido uma resposta que dói, e ter escolhido, mesmo assim, seguir com honestidade. Numa noite de novembro, de volta à varanda com a cidade lá embaixo, Cássio me perguntou se eu me arrependi. Pensei por um momento antes de responder. De mentir, sim. Sempre vou me arrepender disso. Pausei. De saber a verdade, não, nunca. Ele não disse nada. Encostou a cabeça na minha, e ficamos assim, olhando para São Paulo, que seguia do jeito que sempre segue. Indiferente, barulhenta, linda de um jeito específico que só faz sentido quando você a olha de cima, depois de uma tempestade que você sobreviveu.
Esta história é uma obra original do canal O Homem de Ouro. Se você está assistindo em outro canal, está vendo conteúdo roubado. Comente aqui confirmando onde você está assistindo.